Olá, olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo. Esse é o nosso Bom Dia com Cristo, nosso devocional matinal. Hoje, quarta-feira, chegamos à metade de mais uma semana e eu creio que Deus continuará nos abençoando ao longo dos próximos dias. Quero compartilhar hoje uma palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1, que é conhecida como o convite da graça. Olha o que está escrito aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, e se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Este é o convite da graça de Deus. É onde nós encontramos o Senhor apelando aos corações para que ouçam a sua voz. Todos nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida com muita saúde, uma vida com conforto. Não há nada de errado em você desejar ter boas coisas, desde que as coisas não tenham você. Mas o caso aqui é a questão de ouvir a voz de Deus e obedecer, de ser obediente ou rebelde. Tudo na vida passa por uma lei que é a lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Só que entre a semeadura e a colheita, muita coisa pode acontecer. Você pode semear algo hoje e não colher de forma imediata. A sua colheita demorar algum tempo para acontecer. Ou você pode plantar hoje e já colher hoje mesmo, como consequência do tipo de semeadura que você fez. Semear o bem ou semear o mal. O fato é que Deus, nessa palavra, Ele nos convida a ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, segundo o que está escrito aqui, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas se nós formos rebeldes, nós seremos devorados à espada. Então, do que se trata o convite da graça? Porque independente, ele consiste assim, independente do que eu fiz no meu passado, dos meus erros, se eu fui rebelde, se eu fui desobediente, se eu pequei, se eu transgredi, se de certa forma eu resisti ao Senhor, ainda que isso tudo tenha acontecido, e de tal forma a minha vida esteja encardida, né, como uma roupa suja, muito encardida. E aqui o profeta Isaías usa a figura da tintura do tecido com a cor vermelha, que naquela época era a cor mais forte que tinha, né, a escarlata. Então, Isaías faz um comparativo. Se você pega a lã, que é branca, e consegue tingir a lã a tal ponto que ela fica vermelha como o sangue, como o carmesim, então ainda que assim a sua vida esteja completamente encardida e os seus erros, sabe, sejam gritantes, se você se voltar a Deus, se você se voltar ao Senhor, se você ouvir a voz de Deus e se arrepender, Ele tem um poder para desencardir você, para tirar todo esse encardido do pecado, dos seus erros, e para te dar uma colheita abençoada e farta nessa vida. Mas é preciso ouvir a voz de Deus, e muito mais, é preciso ouvir e obedecer. Aquele que teimar em viver de forma equivocada, encardido, infelizmente,
segundo a palavra de Deus, vai enfrentar as consequências. E aqui está escrito: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. E isso é muito sério. Porque a graça de Deus se revela em Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso por mim, por você, por todos aqueles que um dia eram rebeldes, que estavam encardidos por causa do pecado. A graça de Deus é tão abundante que, apesar dos nossos erros, o Senhor, Ele nos recebe, Ele nos perdoa, Ele nos lava com o seu sangue. E aí vem o paradoxo. Ainda que os nossos pecados nos deixem encardidos, com a cor vermelha encarnada do carmesim, o sangue de Jesus, que também é vermelho, consegue nos purificar, anulando em nós as consequências, anulando em nós a pena capital do pecado. Então, quando Deus falar contigo, não seja rebelde. Ouça a voz de Deus. Retroceda do caminho do pecado, do caminho da rebeldia. Entre em arrependimento profundo. Confesse, abandone o pecado. E aí você se tornará branco como a neve, branco como a lã, como está escrito na palavra de Deus. Deus vai te dar uma nova chance. E tem bênçãos para aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem. Então eu desejo de todo o coração que você, nesse momento de oração, consiga expressar diante de Deus, confessar, pedir ajuda. Talvez seja uma frieza espiritual, um momento que você está vivendo difícil, que levou você a uma frieza espiritual, a se distanciar de Deus. Talvez seja realmente uma tentação que seja te pressionando. O inimigo também lança essas bandejas de tentação para nos derrubar, para nos afastar de Deus. Talvez você tenha sido tentado à ira. Não sei que tipo de pressão você está sofrendo pelo pecado, ou se você está massacrado pela culpa dos erros do passado. Não. Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para você. E isso passa pela confissão, passa pelo arrependimento, passa pelo ouvir a voz dele e obedecer. Se assim nós fizermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Vamos orar? Amado Deus, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor. A tua palavra é a verdade e ela hoje nos revela esse convite extraordinário para que ouçamos a tua voz e pensemos a respeito dos nossos erros, pecados, os caminhos que temos tomado em nossas vidas, para que arrazoemos, Senhor, porque independente de quão encardida esteja uma vida, há poder no teu sangue para nos purificar de todo o pecado, de todo o dolo, anular as nossas dívidas e nos dar uma nova chance e uma nova história. Por isso, Pai, se há alguém orando comigo, passando por uma forte tentação, livra, ó Deus, esta alma. Se há alguém aqui orando comigo que está passando por grande aflição, livra, ó Deus, nessa hora, da culpa, do peso. Entra com providência, Senhor, trazendo alívio a esta alma angustiada. Quem sabe, Deus, as pressões levaram ao esfriamento na fé. Por isso, aviva a fé de quem ora comigo nesta hora. Aviva, Senhor, a fé e cancela, anula. Torna branco como a neve, Senhor, branco como a lã mais pura, a alma de que comigo ora e necessita da tua intervenção. Ó Deus, tende paciência com aqueles que têm resistido
ou que estão mergulhados no erro, e que são alvo agora da intercessão de alguém que ora, que intercede. Ó Deus, vai em resgate das suas ovelhas perdidas, Senhor, encardidas pelos caminhos e erros da vida. Traz de volta filhos para a tua casa, filhas rebeldes, para serem restauradas no teu altar, para que possamos, Senhor, todos nos apresentarmos diante de ti naquele dia com vestes mais alvas do que a neve. Obrigado, Jesus, por teu sacrifício e por teu sangue precioso, no qual nós podemos nos lavar e assim sermos purificados de nossos pecados. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, te dê uma quarta-feira abençoada e o resto de semana de vitória. E até o próximo Dia com Cristo, se Deus quiser. Tchau, tchau, amados.